Olá, sejam todos muito bem-vindos. Matheus Encolhido. Uou! Hoje vamos falar sobre como lidar com a imaturidade usando a expansão da consciência. E olha, eu vou te falar, Matheus, você já sabe aquelas semanas que várias coisas acontecem na sua vida, mas elas giram todas em torno do mesmo tema? Já Ah, aconteceu isso com você? muito, sempre. Fala seu boa noite. Hoje a gente está gravando de noite, gente. Então, assim, fala seu boa noite e já responde, né? Isso aí, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui no Chá de Consciência. E esse tema é muito interessante, né? E principalmente, na verdade, são duas perguntas aí, né? Sobre como a gente trabalhar a imaturidade. E o outro é se realmente a semana acaba girando em torno do mesmo tema, né? Do mesmo influenciador, vamos dizer assim, né? Podemos dizer isso. Na verdade, a gente pode No falar isso. máximo Não, isso. olha, eu vou te falar, Matheus, que eu tenho um monte de pergunta, mas eu juro que eu vou tentar fazer tudo isso em 1 hora, tá? Bora lá. Mas eu vou contar, assim, para dar o exemplo, para todo mundo ficar na mesma página que eu estou, inclusive você, né? Para Show. poder eu vou contar 2 histórias rápidas dessa semana, né? E Beleza. que fizeram eu trazer esse assunto aqui para o chá, tá? A primeira que eu estava assistindo um vídeo, na verdade, um treinamento, era uma live da Natália Arcuri, né? Ela é uma pessoa super conhecida Sim. e tal, né? E ela falou um negócio que me chamou super atenção e que tem muito a ver com o momento que eu estou passando agora. Ela falou assim: não é para comprar parcelado, você tem que ter o dinheiro para poder comprar, e aí você junta o dinheiro, você negocia o desconto, parcelado tem que. Ela colocou uma série de coisas, daí ela falou assim. Brincando no vídeo, né? Mas daí você vai falar assim: mas Natália, eu quero para agora, né? E daí eu falar: desculpa, então você é imaturo. Pá, né? Uou, Bateu, toma. né? Soco, né? E aí dei uma olhada lá na fatura do meu cartão, nos 3 de 10, 4 de 10, 5 de 12. Aí eu falei: Né? gente, caí nessa armadilha, né? Né? E a outra situação, até foi você, né, que falou: para de ser imatura, né? E numa situação de conflito que eu, na verdade, ainda não estou sabendo lidar, Tá. e de relacionamento interpessoal, né? Show. E aí eu fiquei pensando, e são 2 coisas que tão muito na minha pauta, vamos dizer assim, da semana, né? E, e aí eu falei: caramba, né? Isso confrontou diretamente com a minha autoimagem, né? Porque eu sempre tive uma autoimagem desde muito criança, de que eu sou uma pessoa madura, né? Tá. E isso aí tá dando uma bugada no meu cérebro. Fechou. E aí eu vou começar com algumas perguntas, né? Certo. Porque a primeira reflexão que eu fiz foi o seguinte: além de ter um rótulo, uma classificação de uma criança madura e de uma adulta madura, tá? Eu também tenho uma outra coisa que chama atenção e que as pessoas sempre falam, isso aparecia na escola, aparece no meu trabalho e tal, de que eu sou uma pessoa inteligente, tá? Certo. E aí, eu já sei faz muito tempo que a inteligência não resolve muita coisa na nossa vida, Né? porque inteligência é capacidade de processar informação, na minha opinião, hoje, tá? Então, assim, Aí. inteligência não tem a ver com ganhar dinheiro, inteligência não tem a ver com relacionamento, inteligência não tem nada a ver com isso. Para mim, inteligência é uma ferramenta na minha caixinha de ferramentas
que faz com que eu consiga processar bastante informação, né? E de uma maneira rápida. E a maturidade, hoje, tá? Que se a gente fizesse esse tema no chá na semana passada, não ia ser esse mesmo entendimento. Certo. Tá? Que a maturidade no caso da inteligência, né, é a capacidade de eu aplicar a solução de um problema do ponto de vista de um raciocínio lógico. Então, assim, vou dar um exemplo. Meu irmão mais novo, a gente tem pouquíssima diferença de idade, né? Então, a minha inteligência era saber que tinha uma criança menor do que eu, que precisava do cuidado porque estava chorando. E a minha maturidade era desce do colo, porque ele vai precisar, né? E aí, o que ficou para mim de entendimento essa semana? Que isso é uma maturidade mental, né? Do meu corpo 3. E que não tem a ver com maturidade emocional, por exemplo, ou maturidade espiritual, por exemplo, ou até maturidade de como eu lido com o meu corpo físico. E isso, tipo, eu falei assim, gente, e agora, né? Como é que eu resolvo isso? Então, primeira pergunta, para você poder falar também que só eu que estou falando. Primeira pergunta. Existe isso, Matheus, do ponto de vista consciencial? Eu tenho diversos níveis de maturidade. Existe maturidade? Esse processo, ele é um processo que acontece mesmo na conexão dos nossos corpos. Existe a possibilidade de eu ter maturidade diferente entre o meu ser mesmo, entre os meus corpos? Muito boa pergunta, maravilhosa. Primeiro, eu acredito que a questão da maturidade, ela está muito relacionada ao processo de expansão da consciência, né? Porque ao passo que nós vamos falando, eu vou expandir na minha consciência, eu vou tendo maturidade. E maturidade é justamente a capacidade que você tem de lidar com todas as suas habilidades, com todas as suas potencialidades e vulnerabilidades de uma maneira inteligente. E o que é a inteligência no ponto de vista consciencial? É exatamente o que você falou. É a velocidade de processamento que nós temos sobre as informações, ou melhor, não só informações, mas sobre o ciclo de aprendizagem. Né? E o que é o ciclo de aprendizagem? É a informação, o conhecimento, a sabedoria e a consciência. Né? Então, é o desenvolvimento de como nossos corpos processam as informações geradas interiormente e as informações geradas exteriormente. Então, esta combinação toda, a gente vai tendo aí registros. Então, a maneira como eu processo os meus registros é como definir a minha inteligência. Tanto que a gente fala sobre as inteligências, que são as inteligências relacionadas aos corpos. Uhum. Então, cada corpo tem a sua inteligência em si. E quando você falou, né, sobre a questão da autoimagem, a autoimagem ela está associada ao nosso quarto corpo. E é muito interessante porque ele fala sobre uma inteligência magnética dimensional. E o nosso corpo é o nosso corpo astral. Então, Explica. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre inteligência magnética dimensional, é a maneira como eu processo as informações que estão no meu ambiente, que estão ao meu redor, que estão no meu campo de informação. Então, é a habilidade que eu tenho de receber essas informações, de captá-las, de associá-las com registros que eu já tenho no meu interior e devolver uma resposta em uma velocidade curta. Tanto que, dessa premissa de que a inteligência é a capacidade que nós temos de processar as informações numa velocidade alta, ou mais alta, vamos dizer assim, né? Porque para cada um tem uma altura ou uma velocidade, enfim, né? É diferente para cada um. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre inteligência,
Nossa, deu tchutchu. Volta. A premissa da inteligência é justamente como que nós processamos essas informações de acordo com cada frequência, com cada corpo. Então, tem um ponto, não sei se aqui a gente já comentou isso, sobre que não existe certo e errado. As pessoas falam muito isso, isso é certo, isso é errado. Isso de acordo com uma referência. Eu preciso ter uma referência, um padrão para associativo para que eu possa dizer é certo ou errado. Né? E aí isso tudo quem define é a lei. Então, cada um tem uma lei, cada um vive uma lei, cada um vive de acordo com as suas experiências. Então, quando nós observamos a espiritualidade, e ela nos coloca esse ponto consciencial, não existe certo e errado, o que existe é equilíbrio e desequilíbrio. Então, todo desequilíbrio ele é permitido, ele é autorizado, só que tem uma lei por detrás disso, que a gente também já chegou a falar aqui, que é todo equilíbrio é permitido, porém, todo desequilíbrio só pode ser equilibrado pelo seu próprio desequilibrador. Então, é a lei da autorresponsabilidade. Eu sou autorresponsável por tudo aquilo que eu faço e somente eu posso equilibrar isso. Então, no momento que eu coloco que não existe certo e errado, que existe apenas um equilíbrio e desequilíbrio disso, é a maneira como eu estou trabalhando as informações que eu estou recebendo, certo? E esse trabalhar das informações, ele é justamente o processo de expansão para a consciência. Então, quanto maior é o tempo que eu levo num desequilíbrio, maior é o meu sofrimento. Então, a inteligência do corpo é processar essas informações numa velocidade cada vez mais alta, cada vez maior, para que eu fique menos tempo no desequilíbrio. Por isso que são as inteligências dos corpos. Né? Então, quanto mais eu expando a consciência, mais rápido eu consigo processar. Então, vamos imaginar que isso seria como se fosse um computador. No começo lá da informática, nós falávamos em 2 megas, em 3 megas, e era uma velocidade, né? Nossa, era gigantesco isso. Hoje, a gente pega um celular, ele tem gigas, né? Então, é uma velocidade imensa de processamento. Antigamente, a internet, não sei se todo mundo que está assistindo isso daqui lembra, ou se é desta época, mas a internet um dia foi discada e a gente ficava horas esperando para O poder modem acessar. conectar. Né? Bem, bem, bem. Né? Então, levava muito tempo para processar. A inteligência da internet era muito lenta, era muito baixa. Né? Hoje, a gente processa coisas muito rápido, a gente processa filmes. Quem imaginava, né, anos atrás, a gente imaginava que a gente ia assistir filmes em 4K pela internet, tempo real, né? E numa qualidade excelente. Então, isso é inteligência. E é muito legal essa comparação com a internet, porque ele traz essa referência realmente de velocidade e de tecnologia. Sim. Então, a E de nossa inteligência processamento, né? de processamento. Então, nós sermos inteligentes, nós expandirmos a consciência, está relacionado à nossa maturidade, a maneira como nós processamos as informações dentro de cada um dos corpos. Então, sim, nós temos maturidades diferentes de acordo com cada corpo que nós possuímos. E nós estamos trabalhando sempre com 9 corpos. Possuímos mais do que isso, tá? No total são 99 corpos, mas processamos apenas 9 dentro de cada jornada consciencial dimensional. Então, já dá para trabalhar aí muita maturidade. Maturidade pra caramba. Então, acho que é o primeiro... É a primeira questão que, tipo, eu já estava nesse caminho, né? Nessa semana desse entendimento, de que a gente tem essa diferença, né? De maturidade e o como a gente
pegar e trabalhar isso do ponto de vista da expansão da consciência, eu acho que tem muito a ver com a identificação disso, né? Sim, muito. E porque é assim, eu só, de verdade, eu não consigo cuidar de nada que eu não coloco foco, que eu não enxergo, né? Sim. E aí eu vou falar qual que foi a minha experiência, e aí trazendo aqui de conversas anteriores, né? Que é aquilo, se eu observo muito alguma coisa no externo, pode começar a prestar atenção que você está vibrando essa porcaria. Com certeza. Isso E é fato. aí, e aí, Matheus, foi uma coisa dura, uma constatação dura para mim, né? Porque essa capacidade de racionalizar as coisas, né? Para mim virou assim quase que uma armadilha, Tá. né? Porque o que acontece? O que eu identifiquei nesse processo? Que muitas vezes, na minha vida, olhando para situações, eu vou contar uma, por exemplo, muitas vezes essa capacidade de racionalizar fez com que eu não acessasse exatamente a emoção que eu estava sentindo na situação, né? Sim. E, como quase como um bloqueio, né? Então a minha pergunta é sobre isso, se a maturidade de um corpo ela pode bloquear a percepção de outros corpos, tá? E eu vou contar um exemplo prático disso, que é o seguinte: a minha já perdi pessoas queridas na minha vida, né? Ah, E aí a questão a morte faz parte da vida, a pessoa já tinha uma idade avançada, a pessoa estava doente, então é uma decorrência natural, foi, foi feito tudo o que podia ser feito. Esse tipo de raciocínio, né, é um raciocínio, né? sim. E aí, em duas situações de pessoas muito queridas, o que aconteceu comigo, tá? Eu vivi esse processo tipo a forte, né? Então, olha, é assim, todo mundo, força, mãe, força, todo mundo que está em volta dessa situação, né? E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei doente, estourou, eu tinha uma dermatite, que também desde criança, hoje eu não tenho mais, mas a dermatite estourou, e estourou assim, bombada. Só que eu consigo enxergar isso em retrospectiva. Obviamente Claro. que na época que isso aconteceu, eu não percebia. Então, qual que é a relação, né? Então, eu tenho lá uma racionalização em cima de uma situação traumática, né? Aí a emoção parece que está tudo sob controle, né? Só que daí o corpo físico vai lá e pá, joga na sua cara Explode. que tem problema. Tá certo eu entender que isso pode ter acontecido e como é que é essa comunicação, como que esse processo acontece? Então, bora lá. Ah, tudo isso está relacionado à maturidade. Entre Ai, me chamar de imatura de né? novo. Ó, você, ó. Né? Tem a ver com a maturidade do relacionamento entre seus corpos. Então, quanto mais os nossos corpos eles se entendem, eles têm uma maturidade de captação de entendimento sobre um com o outro, fica mais fácil eles processarem. Lembra que não existe certo e errado,
O que existe é equilíbrio e desequilíbrio. Tá? E o que faz com que a gente se expanda, quanto maior é a nossa expansão, é o quê? É a velocidade e o tempo que nós ficamos dentro de cada desequilíbrio. Okay? Então, se você desequilibra, só que você consegue processar aquilo numa velocidade equilibrada, tá? E sem que aquilo afete o seu corpo, tá tudo tranquilo. A grande questão não é evitar o desequilíbrio. Uhum. Eu vejo muitas pessoas entrando nessa paranoia de querer ser o ser humano perfeito, de querer ser o ser humano forte, né? Aquele, não, eu sou durão, eu sou duro na queda, né? Para me derrubar aqui é difícil, enfim. E eu acredito que isso é uma defesa de insegurança. A pessoa está em um processo de insegurança, tá? E por que que ela está nesse processo de insegurança? Porque isso tem a ver com o corpo emocional, que tem a ver com a nossa inteligência das escolhas. E tem a ver com o influenciador que está relacionado a essa inteligência, que é justamente o influenciador da crítica. Então, nós não queremos ser criticados. E qual que é a sequência do influenciador, né? É o julgamento, condenação, penalização e a crítica. Então, nós temos medos disso. E aí o corpo emocional, ele trava. Então, uma vez que nós sabemos lidar com o influenciador crítica, nós aprendemos a lidar com o nosso corpo emocional. E aí temos inteligência nas nossas escolhas. Tá? Tanto que antigamente nós falamos que era inteligência emocional e nós mudamos isso para a inteligência das escolhas. Por quê? Porque conforme eu vou entendendo que eu não tenho medo do ciclo dos influenciadores da crítica, eu faço as minhas escolhas de uma maneira mais rápida, uma maneira mais assertiva, uma maneira que eu sinto menos dor ou que eu sinta menos impacto sobre o resultado que vai ter. Né? Ou que eu não só pensando no lado nocivo, né, mas que eu tenha realmente o prazer de viver, a liberdade, a felicidade, a plenitude, o amor num estado natural, que é o que nós somos. Né? Então, quando você coloca, pô, eu estou lá, eu estou me colocando como uma durona, então eu estou deixando de viver o que o meu corpo está me dizendo. E deixar de viver o que o corpo está dizendo gera um desequilíbrio no corpo. Então, a questão não é deixar de viver, a questão é viver e processar aquilo numa velocidade ideal, né? Não é nem rápido e nem curto, porque às vezes a gente fala rápido, a pessoa acha que ela tem que viver aquilo numa velocidade muito grande. Ah, eu tenho que chorar, tá, Importante mas eu isso. só vou chorar 2 minutos. Não, cara, você quer chorar? Chora, não tem problema. Tanto que é o que eu falo, tá de luto, entra em luto. Então, fala para o seu corpo, ó, esse é o seu momento de realmente viver isso. Você está sentindo essa dor? Está sentindo essa falta? Né? Você está sentindo que a pessoa foi embora, e que você quer chorar? Você está sentindo isso? Chora, entende? É o seu momento, vai lá. E não importa quanto tempo dure, mas que dure o tempo que tiver necessário, mas que seja apenas uma vez. Entende? Por quê? Porque se houve uma repetição, é porque eu bloqueei o processo. Porque o nosso corpo ele não precisa de 2, 3 vezes para processar aquilo. Ele precisa de uma vez. Entende? Então, é o poder do né? Então, eu estou vivendo isso nesse momento. Eu estou vivendo, estou chorando. Então a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, você está bem? Eu falo assim, não estou bem, meu corpo emocional está zoado, porque eu estou sentindo essa dor, estou sentindo essa falta, estou sentindo saudade, estou chorando, me deixa chorar. Não tente abafar isso. Né? Entendi. Chorei tudo. Desabafei. Legal. E aí eu vou lá, olho para o meu corpo emocional e falo assim, e aí, você está bem? Ele responde, estou bem. Então tá bom, bora lá agora? Vamos seguir a vida? Vamos. Ponto. Eu não bloqueei o meu processo, entende? Eu senti aquilo. Por quê? Porque o meu corpo tem a necessidade de sentir aquilo. Nós estamos num processo dimensional, numa jornada consciencial como seres humanos. E o ser humano ele tem uma necessidade de sentir. Então, nós precisamos nos colocar no processo de sentir. A questão é não ficar no processo de remorso. E o que é o remorso? É um ressentimento. Né? Então, o que é um ressentimento? É Eu ressentir, é senti. reviver a mesma coisa por diversas vezes. Então, Mateus do esse é o céu, problema. mas a gente é ensinado e é
preparado para bloquear isso, né? Então, assim, Exatamente. se tem alguém triste do nosso lado, a gente quer tirar a pessoa da tristeza, né? Por quê? Porque a tristeza gera dor. E nós fomos educados que a dor é ruim. E a dor, ela realmente, ela não é boa quando ela está num processo de remorso. Quando De ela está num repetição. processo de repetição. Porque quando você repete a mesma coisa, é onde você vai criando marcas no seu corpo. A marca, ela não acontece na primeira sensação, porque é uma necessidade do corpo sentir, é uma experiência, requer a experiência do corpo. Então, o corpo vai sentir aquilo. No momento que você deixa aquilo acontecer a primeira vez, se ela acontece no começo, meio e fim, ela finaliza o seu ciclo, aquilo não cria marcas no seu corpo físico, tá? E aí, beleza. Agora, se você não elimina esse processo, não elimina, não segue, não completa o processo, entra numa repetição. Porque é uma necessidade de suprir toda aquela energia, toda aquela frequência. Porque toda dor, todo sentimento é uma frequência energética. E essa frequência energética, ela tem um começo, um meio e fim. Se nós estamos querendo ser o durão da coisa, né? Principalmente os homens, né? Que se colocam naquela coisa de machão, tal, tem que segurar, não posso chorar, tal. Ou então, eu sou manteiga derretida e eu não posso fazer isso, né? Porque as pessoas vão me criticar. Não, eu sou manteiga derretida e eu choro mesmo e eu não tô nem aí. Por quê? Porque é o meu processo, eu sou assim, entende? Eu não tenho que ser igual às outras pessoas. Então, o que acontece? Essas marcas que o nosso corpo físico vai recebendo, vai criando, é justamente por causa da imaturidade consciencial que nós temos naquele corpo. Então, e estas marcas acontecem pelo processo de repetição, ok? E existe a doença. E a doença acontece no corpo físico. E quando que a doença acontece no corpo físico? Quando existe 2 ou mais corpos em desequilíbrio. Então, nós temos 9 corpos, nós podemos desequilibrar dentro deles os corpos tridimensionais, os corpos sutis, eles não estão relacionados dentro desse desequilíbrio, que é o 7º, 8º e 9º corpo. Tá? Até a nossa alma, que é o 6º corpo, nós desequilibramos. E para mim, no começo, eu entendia que era apenas os 4 corpos. Com o passar do tempo, as experiências, analisando, entendendo isso, eu percebo que nós conseguimos desequilibrar até o nosso 6º corpo, tá? Dependendo da frequência, dependendo da situação. É mais difícil, mas acontece também. O normal são os nossos 4 primeiros corpos, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo astral. Então, conforme nós estamos ali nessa combinação, nessa experiência de corpos, quando eu tenho o meu corpo físico em desequilíbrio, um exemplo de desequilíbrio do corpo físico. Eu chutei alguma coisa, bati o pé, bati minha mão, né? Dedinho. Lesei meu dedo, lesei meu físico em si, é um desequilíbrio. Um segundo desequilíbrio, eu não estou bem emocionalmente. Eu não completei um ciclo do meu corpo emocional, um ciclo de sentimento. Né? Eu simplesmente bloqueei aquilo. Então, eu estou em desequilíbrio. Então, se eu ouvir esta combinação, aquela lesão no meu corpo físico, ela pode gerar algo mais grave, ok? Exemplos disso. Pessoas que simplesmente vão lá e corta a mão com uma faca. Né? Abre um talho enorme no dedo, em 3, 4 dias está cicatrizado. E tem pessoas que cortam com um pedacinho de papel, faz um negocinho de nada, mal sai sangue e aquilo inflama, aquilo gera problema. Né? Por que existe essa infecciona? Por que essa diferença de um ser humano para o outro? De acordo com os desequilíbrios e equilíbrios dos corpos, maturidade ou imaturidade dos corpos relacionado àquele processo. E é outro exemplo para que não entre somente no físico, né? A pessoa está nesse processo do corpo emocional e mentalmente ela está em confusão. Ela não está conseguindo processar as informações de um raciocínio lógico. Então, ela não consegue. A coisa está acontecendo e ela não consegue ter o controle daquilo. Emocionalmente, ela não está bem e aquilo gera para ela um resfriado, por exemplo. Tá? Ou ela tem um problema astral, que aí um problema astral está relacionado com a nossa inteligência magnética dimensional.
Então, eu não estou processando a informação que está vindo no externo, eu não aceito o que está acontecendo no meu ambiente, eu não aceito o que as pessoas estão proporcionando. De repente, eu estou morando numa casa com outras pessoas e está bagunça, as pessoas não têm respeito uma com a outra, falam palavrão, enfim, é o comportamento do externo em si não está me agradando e eu não consigo lidar com isso. Isso é um desequilíbrio astral, ok? Então, todo desequilíbrio relacionado ao ambiente que me afeta é um desequilíbrio no meu corpo astral, beleza? Então, no momento que eu estou vivendo isso e emocionalmente eu não consigo exteriorizar esta insatisfação, eu gero um outro bloqueio emocional, ok? Então, eu estou com dois bloqueios. Eu tenho um bloqueio astral e um bloqueio emocional. Isso gera câncer, ok? E aí é onde está o processo. Pô, a pessoa, nossa, a pessoa está com câncer, coitadinha, tal. Não, não tem coitadinha. É inteligência, é maturidade. Ela precisa aprender a processar, trabalhar com mais consciência o corpo astral dela, ok? Ah, é dolorido, mas, pô, você precisa ter compaixão com a pessoa. Tudo bem, eu não vou tratar mal, eu vou fazer o que eu puder, eu vou auxiliar, enfim. Mas não existe o coitadinho. A gente precisa eliminar isso de dentro de nós, né? Ai, coitadinha dela. Quanto mais nós colocamos as pessoas no estado de coitadinha, mais nós alimentamos a imaturidade consciencial que elas têm. Entende? Então, é importante a gente olhar para a pessoa e falar assim, eu entendo que você está sofrendo, não sou a favor disso, obviamente, né, do sofrimento, tanto que é um dos motivos de eu estar falando sobre a expansão da consciência, foi quando me deu estalo na vida, eu falo assim, por que que eu vou buscar a consciência, por que que eu quero trabalhar com isso? Justamente por quê? Porque eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Então, é por uma vida com menos dor. Então, esse foi o primeiro processo, essa foi a minha primeira motivação. E a segunda, eu entendi que viver vale muito. Então, a vida vale. E vale o quê? Não o sofrimento, mas vale a alegria, a felicidade, a plenitude, o amor. Isso vale. Então, quanto mais em desequilíbrio eu estou, menos eu estou vivendo isso. Então, a expansão da consciência auxilia no quê? Eu ter experiências extraordinárias o tempo todo. Porque nós somos extraordinariamente espirituais, humanos, conscienciais, e essa experiência é o que vale, entende? Então, por isso, de expandir a consciência. E existe um detalhe, tá? A gente utiliza a expansão da consciência por termos de marketing, bom? Porque a gente não expande a consciência, isso não existe. É que todo mundo fala sobre isso, então a gente fala sobre expansão da consciência porque atrai as pessoas Qual tentam seria o entender sobre isso. termo, então? Qual O termo seria? correto é expandir-se em sua consciência. Perfeito. Então, você não expande a consciência é o que é, ok? Então, você expande em sua consciência. Então, conforme você vai se expandindo em sua consciência, você vai compreendendo as dinâmicas, nossa, tá vindo em inglês na minha cabeça. Os Fala. quebra-cabeças, os puzzles, Uhum. os quebra-cabeças que vão As acontecendo. correlações, vamos dizer. Exatamente. Todos os enigmas que acontecem na vida, né? E as experiências entre os corpos, elas passam a ter muito mais harmonia, a ser muito mais prazeroso quando você se expande em sua própria consciência. Então, você vai se expandindo e você vai percebendo que aquilo que está pertinho, que parece ser algo gigante, ele se torna muito Fica pequeno. pequenininho. Né? Porque ele é relativizado, né? Ele é isso, é a mesma coisa que você vê um prédio da frente dele, né, na rua, ou você olhar de cima do helicóptero ou de cima de uma montanha. Aquele prédio vai ficar pequenininho, né? Eu gosto de um exemplo muito legal que caracteriza isso, mostra a expansão em sua consciência, que é assim, quanto menos expandido nós estamos na nossa consciência, o problema maior se torna. Tá? Isso eu posso associar, fazer uma analogia com uma criança. Pega uma criança de 1 ano de idade e você pega uma bola sabe aquelas bolas de plástico grande, Do Play Center, do porque Play a gente. Center, e aí você coloca na frente da Entendedores criança, entenderão. Uhum. exatamente, você coloca na frente da criança, o que que acontece? Ela começa a chorar. A primeira reação dela, por quê? Porque aquilo é gigante em comparação a ela.
é maior que a criança aquilo. Então, a primeira sensação que ela tem é de susto, tipo, o que é isso? Né? E aí, claro que depende da situação de cada criança. Algumas vão só olhar assim, vão ficar analisando, enfim, outras já começam realmente a chorar. E outras, tipo, depois desta coisa, depois do raciocínio lógico que ela tem de entender, isso daqui de repente não é algo ruim, né? Então, ela vai lá, ela quer pegar, ela quer brincar e tudo mais. Mas a primeira reação é que, o que é isso? Né? É de um impacto. Agora, você pega essa mesma bola e entrega para uma criança de 7, 8 anos de idade. O que ela vai fazer? Vai Ela vai se simplesmente sair divertir. chutando e vai brincar e tudo mais. Então, isso é o processo de expandir-se em sua consciência. É você ter maturidade, é ter conhecimento, entender como lidar com as informações que nós temos. Então, expandir-se em sua consciência é o processo de nós observarmos as informações de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, mais precisa, para que a gente consiga lidar com todo o campo de informação e seus resultados de uma maneira mais suave, mais leve. Eu ia perguntar se, porque aí a gente vai até para a questão do mundo corporativo. Eu ia perguntar se existe um limite para essa expansão da consciência, né? Porque quando a gente fala no mundo corporativo, não sei se você já viu, que é a curva o ciclo de vida dos produtos, né? Sim. Então, eu tenho lá o produto, eu tenho a época que ele é uma novidade, uma inovação, daí ele entra no processo de crescimento, de ganhar mercado, das pessoas se interessarem por aquele produto. Aí eu entro na fase de maturidade, né? E depois eu entro na fase de declínio, Sim. né? Em que eu preciso fazer um novo ciclo de inovação Inovação. ou naquele produto ou uma disrupção em relação àquele produto para entrar num novo ciclo, né? Sim. E aí, assim, existem produtos que têm um ciclo bem rápido, né? Então, o celular é um exemplo, né? Se você pega, você tem um ciclo que é super rápido, então o iPhone ontem era o iPhone 7, amanhã é o iPhone 15, né? Então, Sim. assim, você tem um ciclo muito rápido. E você tem produtos que têm um ciclo maior de maturidade, né? Um ciclo de vida. Então, vamos dizer que o tempo de maturidade dele é um tempo maior, né? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, né, de que após a maturidade, aí a gente pode, para quem não conhece ciclo de vida de produto, eu vou dar um exemplo mais simples, de uma fruta. O período mais saboroso da fruta é a maturidade, né? Sim. E só que depois da maturidade ela apodrece, né? Ela se deteriora. Então, como que é isso do ponto de vista consciencial, Matheus? Não, é exatamente o que você falou. Não muda nada. É ciclo de aprendizagem com ciclo de propósito. É a mistura dos dois. Então, quando eu tenho esse ciclo acontecendo e junto com um ciclo de ecosfera, né? São 3 ciclos aí acontecendo. Ciclo ecosfera, ciclo de propósito e ciclo de aprendizagem. Então, quando eu olho para eles e combino, ele tem que ter um começo, então é o ciclo de aprendizagem, é a informação, é o conhecimento, é a sabedoria e a consciência. Então, podemos dizer que a maturidade ali, que é o momento mais wow dele, é quando nós estamos na sabedoria. Ele está vivendo um processo de sabedoria. Né? E quando ele entra na consciência, ele já está no processo de renovação. Eu preciso ter uma renovação. Virar Eu já para tenho que girar. informação Se eu não novamente. tenho esse retorno, essa retroalimentagem de informação ou de inovação, né, ele não entra no processo de consciência. Ele simplesmente morre. Entende? Então, entrar no processo de consciência é você sempre retroalimentar com uma nova informação ou você trazer uma inovação, ok? E este ciclo está associado com o ciclo de propósito, que é o meu propósito em si, né? O que eu quero sentir com tudo com aquele resultado, o meu objetivo, expectativas e intenções.
Então, quando a gente olha para este ciclo, a gente entende o quê? Que eu posso chegar no processo de objetivo da mesmo jeito que eu chego no processo de sabedoria. Eles sempre estão interligados. Né? Então, é informação com intenção. Tá? Conhecimento com expectativa, sabedoria com objetivo e consciência com propósito. Com propósito. Então, um está ligado ao outro. Sempre nós linkamos um ciclo, dentro de todos os ciclos nós trabalhamos com 4 etapas, e uma etapa sempre é complementar a outra, ok? E é sempre correlata quando falamos de ciclos distintos. Então, eu preciso ter um ciclo de propósito. Quando eu chego no meu ciclo de propósito, que é o meu objetivo, qual é o meu objetivo? É eu alcançar minha sabedoria. Né? Qual que é o meu propósito? É o prazer de viver isso. Como que eu quero sentir isso? Se eu não tenho aqui uma renovação dentro do ciclo, da minha sabedoria, para que a consciência ela possa ter maturidade, eu não consigo ter essa experiência saborosa. Eu tenho uma experiência zoada, né? Dolorida. Ou um sabor estranho. Imagina, sei lá, vai pegar a fruta, morde e ela tá podre. A sensação não é boa, não é gostosa. Né? Eu perdi o prazo da coisa. Então, tem pessoas que querem chegar só no processo de consciência ou querem chegar somente no propósito e esquecem de viver cada uma das etapas, que é o que a gente fala e ouve falar muito sobre viver o meio de caminho. Então, viva cada etapa para que você entenda o processo de maturidade de cada uma das etapas dos ciclos, para que você possa alcançar aquilo que você quer na sua vida. Porque senão você não consegue chegar lá. E quando a gente fala sobre o processo do ciclo da ecosfera, eu estou falando sobre aceitável, adaptável, propício e habitável. Então, esse é o ciclo da ecosfera. E é o mesmo processo, né? Então, quando eu falo no campo de informação, eu estou falando lá em aceitável, no campo de conhecimento é adaptável, no campo de sabedoria é propício e no campo de consciência é habitável. Então, eu preciso entender o seguinte: aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está dentro do meu processo ali, na minha experiência, ele está no primeiro plano, que é o que ele é aceitável. Ele é aceitável para esse momento? Se encaixa com o que eu estou vivendo? Tem a ver com isso? Faz né? sentido. Faz sentido. E principalmente com o ambiente, porque ele está justamente no relacionado à inteligência de magnetismo, de magnética dimensional, né? Que é o 4. Então, eu estou associando isso ao ambiente. Ele está propício, ele está aceitável ao ambiente, o ambiente aceita aquilo nesse momento? Né? Ele está adaptável, eu consigo adaptar ele de uma maneira que o ambiente ele possa usufruir de uma melhor maneira, que já é a busca do conhecimento. Então, eu posso buscar um pouco mais isso, eu posso chegar na sabedoria que é propício, então ele está propício a ter realmente uma nova embalagem, ele está propício a ter uma nova perspectiva sobre ele, um novo uso. Um novo mote de marketing, por exemplo. Exatamente. E então é o habitável, que é a minha consciência relacionada ao meu propósito, relacionada ao habitável. Eu só consigo habitar aquilo que realmente tem a ver com o que eu estou vivendo. Porque senão, se eu não tiver habitável naquilo, se eu não estiver no controle, se aquilo não fizer parte da minha vida, ele se perde. Eu passo a não dar mais atenção. Então, quando a gente fala de produtos, não só de produto, né, de marca em si, de posicionamento da empresa, posicionamento dos própria visão de mercado, adaptação de ecossistema, enfim, tudo, né? Eu preciso ter esses 3 ciclos associados. Então, é a inteligência de utilização de cada um dos ciclos, né? Quanto mais eu utilizo eles, mais rápido eu consigo processá-los. Então, isso faz com que eu me expanda na consciência da minha empresa, faz com que eu expanda na consciência do meu produto, com que eu expanda na consciência do meu cliente, da utilização do meu produto, da minha marca, enfim, uma série de coisas. Do meu objeto social, igual a gente falou, da minha razão social. Bom, quem quiser palestra para a empresa, para a gente contar mais como é que funciona, né, Matheus? E ainda cria com especificamente, né? para a empresa. Porque esse alinhamento, né, ele precisa de informações
mais aprofundadas Com certeza. do ciclo de De cada um dos ciclos, né? de cada um dos ciclos e aplicável em empresas, né? E dentro do movimento das potencialidades e das vulnerabilidades Dentro de cada setor também, de né? cada organização e de cada setor. E lembrando que nós estamos falando, eu falei de 3 ciclos. A São gente tem 9 ciclos. Né? Então tem que entender primeiro Mas só um qual que é o aperitivo só. ciclo que tem a ver com a necessidade daquele momento. Né? Então, estamos falando sobre um produto. Então, vamos aplicar a expansão de consciência no produto? Vamos, mas qual ciclo que é necessário para isso? Né? Então, ele está relacionado com qual Dependendo corpo? do ciclo de vida, dependendo do propósito, dependendo de um monte de coisa. Exatamente. Então, dá para adaptar. É muita coisa, né? É um universo imenso. Isso tudo é o que a gente chama da linguagem, né? A linguagem sacra. É como observa, como expandimos em nossa consciência com mais maturidade. E aí, pegando no sentido que você está falando sobre maturidade, a lidar com as informações, né? Quando você pegou o exemplo da Dani Cury. É Dani Cury, né? Natália Cury. Arcuri. Arcuri. Quando ela fala, né? Sobre pô, então você não tem maturidade de lidar com isso porque você quer para agora, né? E você está agindo como uma criança mimada, que eu quero para agora e ponto. Né? O que que ela está associando ali? Pô, você não tem uma maturidade de entender que esse não é o seu momento. Então, se você está nessa imaturidade de entender que aquilo não está para você agora e que você tem que se preparar para ter aquilo, então você nunca vai estar pronto para ter. Entende? Porque a maturidade nessa situação é muito a adaptação do que você tem como maturidade interna para usufruir e subtrair o máximo do que você pode ter daquele objeto. Então vamos imaginar, eu quero ter um celular XYZ e eu não tenho a grana para poder comprar ele, mas ele está para mim. Por quê? Porque eu observei ele. Né? Que entra a questão de quando a gente fala, pô, se você observa alguma coisa ruim na outra pessoa, porque você tem uma energia dentro de você correlata àquilo. Mas se Correlata. você observa algo bom no outro, você também tem aquilo dentro de você. Sim. Né? E os objetos, tudo que é material, porque o que é material? É espiritual. E isso é para quebrar padrão, tá? Mas porque as pessoas acreditam que espiritualidade ela é uma coisa É o oculta, sutil, é o oculta. sutil, mas a espiritualidade nada mais é do que a materialização da consciência. Então, quando você fala, pô, eu tenho um celular, né? O que é o celular? É a espiritualidade daquela pessoa que criou o celular. Então, é a consciência dela materializada, porque a espiritualidade é apenas um líquido que permite com que a gente materialize tudo aquilo que está no nosso campo consciencial. Então, no momento que nós trabalhamos, no momento que eu observo alguma coisa espiritual, alguma coisa que já foi construída, já foi criada, e aquilo brilha para mim, é porque aquilo já está para mim. Se eu tivesse maturidade para ele, eu já teria a capacidade de tê-lo. Okay? Se eu não tenho maturidade para ele e eu parcelo, por exemplo, vou parcelar porque eu não tenho como comprar isso à vista, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um objeto espiritual sem ter a capacidade de usufruir o máximo dele. Entende? E aí eu usufruo menos. Ah, mas como assim? Eu estou com o celular e eu vou lá utilizar. Você vai entrar num desequilíbrio, como que eu posso falar? Quando existe uma incoerência. uma repulsa energética com aquele objeto, que ele começa a dar pau, você não consegue utilizar ele com sabedoria, né? Você passa a utilizar ele não para ser produtivo, mas para ser improdutivo. Ele passa a te trazer coisas para o seu dia a dia que são incompatíveis com a frequência que você está, porque ele está em uma outra frequência. Então, ele está numa frequência mais alta e você está na frequência mais baixa. Você tem a posse daquilo porque você parcelou, mas você não está na maturidade realmente de usufruir o máximo dele. Na hora que você termina de pagar, é onde você realmente alcança a maturidade e equivale. Equilibra. Exatamente. Equivale. Aí você consegue entrar no equivalente
espiritual do que a pessoa conseguiu materializar ali. Fala assim, opa, agora eu tenho a mesma maturidade, então agora eu estou para isso como isto está para mim. E aí, no caso do celular, eu estou para o celular como o celular está para mim. A equivalência energética. Então, a gente precisa buscar essa equivalência energética, que é essa maturidade, ok? E quando a gente fala isso no campo emocional, de relacionamento, que foi o começo também do nosso bate-papo, Sim. de que, pô, eu estou ali num desequilíbrio emocional, não sei lidar com isso, como que eu me coloco nisso? Tá? É entender quais são as nossas necessidades curativas. Então, eu estou ali com dores, eu tenho registros na minha vida. Então, eu tive momentos em que eu precisei ser durona, teve momentos que eu precisei ser firme em determinados pontos, que eu tive que prevalecer a minha palavra, que eu não podia abaixar minha cabeça, porque todas as vezes que eu abaixei minha cabeça, que eu me curvei, as pessoas montaram em cima, né? As pessoas me bateram, as pessoas me castigaram, as pessoas me humilharam, eu não tive bons frutos disso. Então, no momento que eu estou num impasse com uma outra pessoa, num desequilíbrio, os meus registros, eles fazem eu ter um comportamento. E o comportamento é o quê? De manter-me a pose. Eu tenho que manter por quê? Porque os meus registros me relatam que se eu não manter a pose, eu vou me ferrar. Só que existem momentos na vida em que nós precisamos justamente não ter a pose. Porque quanto mais você ficar na pose, mais alto você está. Porque o manter a pose é o quê? É você se erguer, é você se prostrar diante da situação. E na hora que você se prostra diante de uma situação e o vento, vamos imaginar que se fosse um vento e o vento está muito forte, a porrada que você leva é muito grande. Maior. Entende? Então, quando você está flexível, quando você está maleável, o vento passa, você consegue driblar, você consegue sentir ele, você consegue até entrar no fluxo dele e, de repente, não sentir o impacto. Então, ser maleável é uma das premissas que nós temos para expandir em nossa consciência. Que é justamente, pô, eu preciso entender, eu preciso ser forte agora, eu preciso me curvar agora, eu preciso ser mais rígido, eu preciso ser mais aberto a outra pessoa, eu preciso ser mais confiável ou ser confiante ao que a outra pessoa está me oferecendo, enfim, né? Uhum. Entre uma série de situações aí, porque nós estamos falando aqui nessa situação sobre as 9 necessidades, os nossos 9 medos e os nossas 9 emoções primárias, 9 medos primários e 9 emoções primárias. Então, Nós vamos deixar isso para o nosso próximo chá, porque senão fica louco, deixa né? já esse mistério. Quer dizer, então, Matheus, que nós temos 9 medos primários e 9 emoções primárias? Exatamente. E aí, de acordo com a maturidade que nós temos na relação de um com o outro, nós conseguimos, então, alcançar um maior equilíbrio, uma maior facilidade de lidar com as experiências adversas do nosso dia a dia. Né? Caramba, Matheus. E isso tudo, quando eu falo sobre as emoções primárias e os medos primários, a gente fala sobre o treinamento, que é dos sonhos, do respeito, né? Sonhos de respeito. Respeito. Então, quando a gente fala sobre respeito, a gente fala sobre como lidar com as nossas 9 emoções e nossos 9 medos primários. O ser humano que não souber lidar com isso, não sabe viver. Nós vamos dar um aperitivo desse... Vamos falar pelo menos de uma num chá, tá bom? Tá bom. Para a gente poder trazer isso, porque é incrível. É muita coisa, realmente né? incrível. É maravilhoso. E é muito legal porque, assim, são muitas informações que nós trazemos, porque é uma linguagem inteira, né? Que a gente trabalha. Só que quando a gente observa no nosso dia a dia e vamos aplicando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no final, nós percebemos que as nossas experiências se tornam melhores. Então, eu não preciso processar tudo o que eu estou falando, né? As pessoas falam assim, putz, nossa, mas é muita coisa que você está falando. Eu falo assim, calma, gente, eu estudei isso. Né? Então, eu me aprofundei em todo esse processo. Você não precisa se aprofundar nisso. O importante aqui é você pegar aquilo que está para você nesse momento e utilizar isso. Ponto.
Colocar em prática. E Vai é para isso. prática, exatamente. Vai para prática. Não acredita na gente, não. Não, muito pelo contrário. Né? Não Sempre vai acredita. para a prática. Fala, não, duvido, sabe? Vai lá e faz. Aí vamos ver, né? Exatamente. Matheus, eu vou pegar e reforçar no Desmistificando a Espiritualidade esse conceito que você trouxe, que quebra padrões, quebra crenças, quebra tudo, que quebradeira geral, né? paradigma geral, de que a espiritualidade, de cada pessoa se materializa no que ela traz para essa dimensionalidade, né? Aí. Então, quando eu olho para esse chá que está no finalzinho, tem mais um pouquinho ali. Então, eu tenho quem inventou essa taça, quem soprou o vidro da primeira vez, quem produziu essa taça da primeira vez, quem fez esse chá de uva verde bem gostoso que eu estou tomando. Quando eu reconheço a maravilha, a beleza dessa experiência que é tomar esse chá, eu estou reconhecendo a espiritualidade das pessoas que materializaram isso para a minha vida. Exatamente. E isso é interessante porque isso tem a ver com autogratidão. Quando nós materializamos a autogratidão, nós conseguimos alcançar a frequência de excelência. Então, quando nós falamos de autogratidão, nós estamos falando principalmente sobre a frequência vida. Né? Ele está no campo 3, ele fala sobre a inteligência criativa, ele fala sobre a esfera vida, e é o campo mental. Então, quando eu tenho autogratidão, e a autogratidão é pela vida. É muito louco isso, porque a autogratidão normalmente, o auto, ele leva normalmente uma coisa interna, né? É alto, né? Mas a autogratidão, neste caso aqui, ele também entra nessa coisa do ser autograto por tudo que você realiza, mas ele entra na autogratidão do automático mesmo. É uma gratidão automática sobre tudo aquilo que você está vivendo. Então, no momento que você é grata por o chá, que você é grata por esta taça, você é grata pelo ambiente que você está vivendo, você consegue potencializar, dar força ao poder de dádiva dos criadores disto. Então, na hora que eu tenho esta gratidão natural, que é uma gratidão prática, ok? Que não é uma gratidão qualquer, não é o ato de você agradecer, não é o ato de você ficar, utilizando alguns termos vulgares agora, né? Não é um ato de você ficar masturbando gratidão, né? Porque a pessoa fica assim, ai, sou grato, ai, grato por isso, ai, grato por aquilo, grato pela vida que eu tenho, grato por não sei o que lá, grato pela pessoa, grato por isso, pelo meu carro, grato pelo... Cara, para com isso. Né? O tempo que você fica agradecendo essas coisas, você não tem o tempo de materializar a sua consciência e utilizando a espiritualidade. Okay? Então, o que é uma autogratidão e o que é a gratidão prática? Primeiro, a gratidão natural, que é a autogratidão, é o ato de eu contemplar aquilo que eu estou fazendo. Então, e como que eu contemplo isso? Eu bebo do vinho, eu olho para essa taça e eu sinto prazer nisso. O ato de sentir prazer, de produzir energia de prazer, eu alimento o poder de dádiva dos criadores disso. Seja da taça, seja do vinho, seja da luz que você está usando, seja do ambiente, seja das pessoas que estão ali, da experiência, tudo que envolve a experiência em si, ok? Então, isso é você alimentar o poder de dádiva do outro. E esse é o propósito de nós estarmos aqui na vida. Então, quando nós falamos expandir-se em nossa consciência, é justamente nós conseguirmos materializar o máximo da nossa consciência utilizando a energia espiritual para que possamos servir ao todo de uma maneira natural, para que o todo se beneficie daquilo de uma maneira natural. E o que é essa maneira natural? É ele ter autogratidão, é ele ter prazer, ele sentir o prazer de um modo... Contemplação. Então, eu contemplo, as pessoas contemplam aquilo. Nossa, que legal. Cada pessoa que contempla alimenta a energia espiritual e a energia consciencial da outra pessoa, de quem produziu. E isso é alimentar o poder de dádiva. E todos nós temos poder de dádiva, porque o poder de dádiva é justamente o poder de materializar a consciência utilizando-se da espiritualidade.
para que possa servir o todo ou alguma outra pessoa. Quando a gente fala o todo, não necessariamente tem que ser todo mundo, né? Mas O o mundo todo inteiro é ao o mesmo externo, tempo. né? Aham. Todo é o externo, ok? Então, quando a gente fala sobre essa materialização ou a espiritualidade, é a capacidade, é o veículo, na verdade. Né? Não é a capacidade. A inteligência, a espiritualidade é o veículo de materialização da nossa consciência. É o veículo do nosso poder de dádiva. Então, é uma coisa muito louca, né? E a gratidão prática, só para a gente finalizar, ela está associada sempre a um processo de você olhar para a coisa e você ser grato na hora. Então, ele não tem que ser grato depois que aconteceu. Sou grato na hora. Que é o ressentir, né, Matheus? Acho que tem a ver com o ressentir. Se eu não sou grato na hora, naquele momento ali, depois que eu vou processar ou manifestar de alguma forma aquilo, eu estou ressentindo, igual a gente falou em relação aos outros pontos desse chá, eu estou ressentindo aquilo que deveria ter se materializado ali, Não, ato contínuo àquela contemplação, àquela experiência. exatamente. É muito louco. O processo natural, né? É o fluxo da vida. É o fluxo da vida. Muito louco. Maravilhoso. Eu amo falar sobre Ai, é um isso. prazer enorme estar com você Prazer, aqui, prazer. Matheus. Já passou, né? Muito rápido. Ah, passou, já deu o nosso tempo, já acabou por hoje. E, e eu agradeço a todos, agradeço a você. Ato contínuo, estou sentindo a contemplação da nossa experiência e sinto essa gratidão nesse momento Muito de legal, mais uma Simone. vez estar contigo e poder tomar esse chá contigo. Isso é muito legal. E só ficando uma observação, tanto para nós que estamos aqui, né, vivendo a experiência aí de cada um dos chás. Se eu não me engano, a gente já está na 12ª semana, Acho que sim. né? E as pessoas que estão acompanhando conosco, eles podem ver a nossa maturidade em fazer o chá de consciência. Então, quanto mais maturidade nós temos sobre aquilo que nós estamos querendo trazer, quanto mais maturidade nós temos no nosso relacionamento, melhor o chá de consciência fica. É maturidade. E isso tem a ver com disciplina, que é um dos pontos que nós trabalhamos dentro da linguagem. A disciplina. Se a gente não tem disciplina, a gente não consegue ter nada na nossa vida. Certo? É isso aí. Isso aí. Grato por você existir, grato por você que passou aqui, que assistiu um pouquinho, assistiu um monte, não importa, mas que está aqui conosco de alguma maneira, que serviu deste chá e que você possa saboreá-lo ao longo da sua vida, em cada uma das experiências, porque o chá de espiritualidade, o prazer dele é esse. Não é só Chá de você ouvir... consciência. chá de consciência. Não é só você saborear ele enquanto nós estamos falando. É você saborear ele nas suas experiências. Cada experiência você lembrar. Nossa, olha, eles falaram sobre isso. E aí sim você está expandindo em sua própria consciência, porque você está se observando, está se permitindo se observar e se manifestar, viver a sua própria essência, que esse é o nosso propósito. Certo? Por quê? Grato mesmo. Porque a vida vale. Vale E muito. lembra que uma das maneiras de você materializar a sua gratidão, fazer a gratidão prática, é você curtir esse vídeo, é você compartilhar, é você deixar seus comentários, é você curtir o canal, você nos seguir. E essa é uma maneira de você dizer para nós, eu sou grato por aquilo que você está fazendo. Bom, isso aí. É isso. Gratidão. Fiquem bem. Até mais. Até mais.